alunas, sejam bem-vindos à nossa aula 4, continuando a falar sobre planejamento estratégico de marketing, e hoje o nosso assunto específico é estratégias do plano de comunicação. Bom, nós estamos caminhando aqui, aprendendo sobre o planejamento estratégico de marketing e já vimos que o planejamento ele se mostra como um processo que é contínuo dentro das organizações. Independente aqui, se estivermos falando do marketing de recursos humanos, da área comercial, a ideia do planejamento estratégico ela vem justamente nessa ideia de traçar um plano, pensar nas estratégias para que a organização possa chegar num destino final, possa alcançar ali os seus objetivos organizacionais propostos. E aí eu começo então essa aula especificamente falando sobre o plano de comunicação com um questionamento, uma problematização para que vocês pensem durante essa aula, para que até o final vocês cheguem em uma resposta. Por que vocês acreditam que o plano de comunicação ele pode ser decisivo para as empresas? Eu dei ênfase aqui no decisivo porque nós estamos falando de algo que vai comunicar, né? De um plano, de estratégias, do reconhecimento de meios para comunicar o consumidor, o nosso cliente. E aí nós já estamos falando, né, desde o planejamento estratégico de marketing, que a função do marketing como um processo social, ela se instaura dentro das empresas, de modo a promover um relacionamento. É por meio do plano de comunicação, então, que as pessoas, os consumidores, né, os potenciais consumidores, irão, então, conhecer o produto. Irão ali ser persuadidos, vão ser informados, vão lembrar da marca, vão lembrar do produto. Então, fica aqui já alguns insights para vocês sobre essa importância, né? E o porquê dessa questão de, será que ele é decisivo mesmo para as organizações, para as empresas? Então, pense aí durante a nossa aula e até o final nós com certeza chegaremos em uma resposta. Bom, trazendo aqui uma significação em relação a esse questionamento e pensando sobre o plano de marketing, na questão da comunicação, eu trago aqui um tópico que fala sobre a comunicação 360 graus. Vocês já ouviram falar sobre essa comunicação? Bom, é uma estratégia que as organizações, mais do que nunca, precisam aderir no seu planejamento, nas suas rotinas organizacionais, porque ela visa envolver várias ações e meios de comunicação ao mesmo tempo. Então, nós veremos durante essa aula sobre a questão da comunicação integrada de marketing como um aspecto que é necessário para que esse plano de comunicação ele possa ser executado corretamente ou para que o consumidor ele conheça a marca, ele conheça o produto. E aí, se nós considerarmos aonde o consumidor está hoje, nós vamos identificar que ele está tanto no meio físico, né, frequentando lojas, vendo outdoors, assistindo TV, ouvindo rádio, quanto ele também e principalmente está no digital, está no online, está nas redes sociais, está consumindo de forma virtual. Então, tem-se nesse momento a necessidade de conseguir, por meio de diversos meios de comunicação, diversas estratégias de comunicação, alcançar esse público-alvo, alcançar esse consumidor ou esse potencial consumidor para que ele venha conhecer, ele venha a interagir com a marca e, por fim, então, ele venha a consumir e ser fidelizado, né? Se transformar em um cliente potencial. Então, essa estratégia de 360 graus é justamente pensando nessa ideia de estar presente em todos os contextos ao qual o cliente está disponível, é que, então, a comunicação 360 graus proporciona essa ideia de trabalhar com diversos meios de comunicação ou diversas estratégias de comunicação, na ideia de comunicação integrada de marketing, com o objetivo de levar essa mensagem de uma marca, de um produto, de uma empresa para os seus públicos de uma maneira mais assertiva e integrada. E aqui eu trago uma situação para que vocês pensem que não é somente aplicar essas ferramentas e promover essa comunicação integrada e falando a mesma mensagem. Imagine só um banco que vende uma imagem descomplicada, sem burocracias. Entretanto, ao usar o aplicativo, o usuário só tem dores de cabeça.
E para solicitar ajuda ao atendimento ao cliente, então, nem se fala. Fica horas na musiquinha de espera do telefone e é passado de um atendente para outro. Perceba aqui, pessoal, que nós temos um problema de comunicação. Em que sentido, professor? Se a imagem que o banco pretende passar e investe nas suas comunicações é a de ser descomplicado, de ser um banco inovativo, de ser um banco que valoriza o seu cliente, na prática, na execução, no consumo, no modo de frequentar aquele banco, de buscar os serviços, essa realidade é outra. Então aqui, embora a comunicação 360 graus, ela proporcione que essa mensagem seja transmitida, seja levada por diferentes meios de comunicação, de uma forma mais assertiva e integrada, eu preciso, e aqui eu resgato aspectos do planejamento estratégico, eu preciso que a realidade da empresa, que o que a empresa é, que a missão da empresa, que as suas operações, de fato, entreguem aquilo que a mensagem, né, aquilo que a imagem de descomplicado informa para o seu cliente, informa para o seu consumidor. Então, essa adequação tem muito a ver com a ideia do planejamento estratégico. Né? A definição de estratégias, aqui no caso, uma comunicação integrada que transmite uma mensagem, que transmite uma ideia, né? uma imagem da marca que de fato não é. Então, imagina a frustração do cliente que procura esse banco e aí na hora que ele vai consumir, na hora que ele vai tentar ali ter os serviços que o banco disponibiliza, a realidade é totalmente outra. Então, é um ponto a se pensar, é um ponto que nós temos que, na definição de estratégia, sempre se preocupar, que é a questão da realidade da empresa, né? As condições da empresa. Eu não posso prometer ou eu não posso informar algo que não é a realidade, que eu não sou capaz de executar, certo? Então fica esse ponto, a necessidade de comunicar em diversos contextos de uma forma integrada e cada vez mais assertiva para promover esse relacionamento, essa fidelização com o cliente, e fica mais ainda, né, a ideia de que a estrutura, a empresa, os processos precisam de fato entregar aquilo, fazer com que aconteça toda essa experiência que a mensagem transmite para o consumidor. Bom, um exemplo que nós temos dessa adequação, tanto estrutural, né, de operações, quanto dessa ideia de comunicar de forma 360 graus, é a Accor Live Limitless, que diz o seguinte: é uma empresa que presta serviços de hotel, de viagens. Ela vai apresentar, uma das ações de marketing que ela está fazendo agora é apresentar a campanha de comunicação 360 graus, então utilizando dessa estratégia para reforçar a sua proposta de valor. Então, se eu digo que a comunicação 360 graus é para que eu estabeleça uma comunicação mais assertiva, até mais de um para o meu consumidor, eu tenho aqui, por meio dessa estratégia, uma forma de mostrar qual é o valor da minha marca, qual é o valor do meu produto. Percebam que a ideia aqui, em nenhum momento, está induzindo ao consumo do serviço. Mas qual é o valor que aquele serviço que a Accor ela disponibiliza, ela oferta para o seu consumidor, qual que é o valor, o que isso vai representar para o consumidor, né? para o cliente que está consumindo esse serviço. Então, a estratégia que a empresa coloca aqui em prática visa destacar o programa de fidelidade da Accor e seus principais atributos com foco em benefícios e experiências. Então, eu trouxe esse case para que a gente não vai entrar, né, em todas as estratégias que envolvem essa campanha de marketing, mas a ideia que eu quero que vocês entendam é a seguinte: quando nós estamos falando de comunicação 360 graus, essa proximidade com o consumidor, com o cliente, ou com o potencial cliente, ela tem que justamente ser humanizada, né? É uma comunicação humanizada, onde a ideia não é vender o produto, lógico, né? Tem essa intenção sim de vender o serviço aqui, mas é mais do que isso. É ter uma aproximação com esse consumidor, mostrando para ele que os problemas que ele tem ou que ele possa vir ter durante a sua viagem em relação ao entretenimento, hospedagem, gastronomia, que são os eixos que a campanha foca, os problemas que ele possa ter ou as necessidades ou desejos que ele possa ter,
a Accor entrega, a Accor resolve. Resolve por uma experiência, pelos benefícios de consumir esse produto. Então, a ideia da comunicação 360 graus, e aqui já trazendo vocês para esse contexto, do plano de comunicação do planejamento estratégico de marketing, é justamente para que haja essa aproximação do consumidor, para que o consumidor conheça a marca, conheça o valor, a proposta de valor que o consumo daquele produto ou serviço vá oferecer para ele e haja então esse relacionamento, essa fidelização, certo? Isso é um ponto de extrema importância se nós considerarmos que o contexto das empresas é de muita concorrência. E aí, como que eu faço para me diferenciar? Como que eu faço para me destacar em meio a essas concorrências de forma para fidelizar, para ter ali um cliente comprando, fidelizado, um cliente a gente pode colocar como um evangelizador da sua marca. Então, é justamente essa ideia, essa proposta de se aproximar de uma forma humanizada, mostrando qual que é o valor que aquele produto, aquele serviço vai, então, entregar para ele. Bom, nesse ponto aqui eu já trago para que vocês pensem, e até mesmo considerando aquela problematização, essa reflexão do on ao off. Eu já disse que o consumidor, o cliente, o potencial, o lead, ele está presente no ambiente online, sobretudo no ambiente online e também no ambiente off. Então, qual é os pontos, o que as organizações precisam ter ali como orientadores para que esse planejamento estratégico de marketing, específico aqui, o plano de comunicação, ele possa abranger todos os seus clientes, os seus potenciais clientes, de modo a promover esse relacionamento. Primeiro, coerência e conhecimento da empresa. Aquele exemplo que eu dei do banco. Existe alguma coerência entre a mensagem transmitida e a realidade da empresa? Não tem. Qual que é o resultado disso? É uma frustração muito grande para o cliente, para o consumidor. Vocês concordam? Então, eu preciso garantir essa coerência, e aí isso é um ponto muito importante quando a gente pensa num planejamento estratégico. Essa coerência com a organização, sobretudo a coerência com a missão da empresa, que nós já vimos lá na aula 1, sobre a missão, sobre a visão, sobre os valores que a empresa coloca ali, na sua cultura, coloca como políticas. Então, essa coerência é muito importante. Propor táticas e estratégicas compatíveis com a realidade do mercado, por isso que eu foco do on ao off. Perceber e entender a disponibilidade financeira da empresa para a comunicação, pensando na estrutura, pensando na disponibilidade de recursos. Qual é a capacidade que a empresa tem hoje para comunicar de forma efetiva, de forma eficiente? Tudo isso na ideia do diagnóstico empresarial, que nós também já vimos lá na aula 1, é vocês reconhecerem os pontos fortes, os pontos fracos que a empresa possui. Dentre esses pontos pode ser justamente a disponibilidade de recursos financeiros para financiar de fato esse plano de comunicação. Saber quais são os aspectos que devem ser priorizados. Aqui a gente pensa na questão do próprio conhecimento do consumidor, de quem é o nosso consumidor, para quem que eu estou comunicando, aonde o meu consumidor está e aonde eu vou atingi-lo para que ele tenha ali o conhecimento do que eu estou comunicando. A questão de priorizar, distribuir de maneira correta as tarefas e as atividades, e aqui a gente já vai sob uma ótica das pessoas, vocês, futuros ali gestores, frente a essa gestão, a esse planejamento, a construção e execução também de um planejamento estratégico de marketing, em distribuir e liderar equipes de trabalho, contar com o compromisso da direção com o setor de comunicação. Então, que haja de fato aqui a gestão trabalhando de uma forma sistêmica, com um olhar ali sobre o todo, considerando o todo, de modo, então, que essa comunicação, ela possa ser efetiva, ela possa atingir o público-alvo, possa, então, transmitir aquilo que vai proporcionar a fidelização, o relacionamento positivo, com o consumidor.
Bom, conceitualizando tudo isso que eu disse, o livro de vocês traz ali alguns conceitos importantes que fazem com que vocês entendam de uma forma mais aprofundada sobre esses tópicos em relação ao plano de comunicação. Nós vimos e estamos vendo que em relação ao planejamento de marketing, nós podemos determinar que esse planejamento ele pode ser construído num nível estratégico e também no nível tático, certo? E aonde que começa esse planejamento? Aonde que começa? Quais pontos eu considero para delinear estratégias, para construir objetivos que possam então representar naquilo que a organização, naquilo que o marketing vai trabalhar em determinado tempo para ser alcançado? A questão das oportunidades, identificar essas oportunidades, que vem justamente do meu diagnóstico do ambiente, o diagnóstico empresarial, certo? Então, identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, Relembrem as ferramentas que nós trabalhamos lá na aula 2, que mostra como fazer, como identificar essas oportunidades e quais estratégias eu preciso colocar em prática frente a essas oportunidades. É justamente a oportunidade, a análise do ambiente, a situação atual que vai dar parâmetro para vocês pensarem nos objetivos. Objetivos que podem ser estratégicos, quando a gente olha para um planejamento estratégico global da empresa como um todo, como pode ser também um objetivo específico da área de marketing. No caso aqui, é justamente isso que nós estamos pensando. E esse objetivo, quando olhado numa perspectiva até mesmo estratégico dentro da área do marketing, nós vamos permear a questão do consumidor, do mercado, de aspectos legais, que vai originar, como nós vimos na aula 3, a questão do posicionamento. O posicionamento, a segmentação em relação ao qual mercado e qual é a forma de se posicionar que aquela marca, que aquela empresa vai ter em relação a essas oportunidades disponíveis. E nós vimos também que a questão do planejamento do marketing tático se dá em relação ao composto de marketing, ou mix de marketing, que é os 4 P's: produto, preço, praça, que no caso a distribuição, e a comunicação, que a gente também pode entender como promoção. Tá? Mas a ideia de colocar a comunicação, atrelada à ideia da promoção, é justamente de pensar que a comunicação ela é muito mais ampla, certo? E ela vai envolver não só a promoção como um meio de comunicar, mas outras estratégias que vai nos remeter à questão da comunicação integrada de marketing, certo? E aí, como toda a ideia de planejamento requer a questão da ação e do controle, a execução e o monitoramento dessa execução, para justamente identificarmos se o que está sendo executado é coerente, está de acordo com o planejado, nós temos aqui, então, a ação e o controle sobre resultados financeiros, análise de equilíbrio, programação. O foco da nossa aula, como eu já comentei, é, então, entender esse plano de comunicação, que se mostra aqui no marketing tático. Bom, quando a gente pensa na promoção ou na comunicação, nós estamos dizendo o quê? Que a organização, que a área do marketing está despendendo esforços aqui para levar ao cliente, levar ao mercado o conhecimento acerca daquilo que ele oferta. Pode ser um produto, pode ser um serviço, uma ideia, certo? Não só na ideia, na intenção de vender esse item, esse bem. Pode ser um bem tangível ou intangível, mas de mostrar qual é a dor que aquilo que a empresa está disponibilizando no mercado, qual é a dor que ela vai resolver, qual que é a necessidade, qual que é o desejo. Então, essa ideia de comunicar é justamente de transmitir aquilo que a empresa está ofertando no mercado de um modo a estabelecer relacionamentos. Nós já comentamos sobre isso. E aí, existem algumas estratégias, quando a gente pensa na promoção ou no plano de comunicação, que vão favorecer que essa comunicação aconteça. Então, nós temos aqui as vendas pessoais. Então, quando a gente olha
naquele contato face a face, né, o vendedor lidando com o consumidor, com o cliente, nós estamos tendo uma comunicação aqui. É uma comunicação que ela é direta, é uma venda pessoal, é uma comunicação que se estabelece de forma direta com o cliente e que vai sim ser transmitido aqui informações, haverá uma comunicação em relação ao que o produto, ao serviço oferece, resolve, o que é que está sendo vendido para que chame a atenção então do consumidor. Nós temos a publicidade e a propaganda, e aqui é importante a gente diferenciar, né, a questão da publicidade, da propaganda e promoção de vendas, 2 pontos importantes. Então, a gente vai entender como publicidade toda a vinculação de alguma comunicação, né, de alguma mídia que seja paga, certo? E a ideia é justamente o quê? A venda, né, desse produto, é informar ao consumidor que aquela marca, aquele anunciante específico, ele está ofertando determinado produto no mercado. Já quando a gente pensa na propaganda, é toda essa comunicação que é feita não necessariamente de forma paga, né? E de forma que eu não mostro quem é o anunciante. A propaganda é a ideia de propagação de uma ideia, né? De uma ideologia, por exemplo. Então, o foco, quando a gente pensa nas vendas, pensando nessa construção do plano de comunicação, é a publicidade. Eu vou pagar, eu vou contratar uma agência de publicidade, ou eu tenho uma equipe de marketing interna que vai promover, vai construir campanhas de marketing que vão informar acerca de um produto, de um serviço que eu, organização, oferto no mercado. Certo? E isso é pago, né? Isso é explícito na questão de quem é o anunciante. A promoção de vendas a gente pode entender como aquelas estratégias que são de curto prazo. Então, eu chamo a atenção do cliente por meio de alguma ação, pode ser aqui um desconto, pode ser um ticket, né? Alguma ação, até mesmo no ponto de venda, que vai chamar a atenção desse consumidor num determinado tempo, e aí nós temos estratégias também para pensar na construção dessa promoção, né? Como chamar a atenção do cliente, as cores que eu utilizo na construção desse anúncio, né? Uma cor vermelha, uma cor amarela que chama a atenção e que desperta esse senso de urgência, até mesmo algumas palavras. Então, existem estratégias específicas para que eu consiga atrair o consumidor, o cliente, a pessoa interessada, para que ela venha, né, ali buscar informações para consumir aquele produto, aquele serviço. O marketing direto a gente pode entender como aquela ação que é também de forma direta com o consumidor, então é um contato direto, e aqui a gente pode pensar no telemarketing, né, no e-mail marketing, que tem ali essa... por trás, né, a intenção é justamente uma comunicação direta, mais assertiva, né, mais simples até mesmo com o consumidor, para que seja transmitida uma ideia, um produto, né, a indução para a compra de um produto, de um serviço. Eventos ou experiências também são estratégias que estão ali na promoção, no plano de comunicação, que é justamente os eventos, as ações que as organizações fazem e financiam, né, para ter essa aproximação com o consumidor. E aí a gente fecha com as relações públicas e assessoria de imprensa e o marketing digital. Quando a gente fala de relações públicas, pessoal, e assessoria de imprensa, a gente está preocupado aqui com a imagem da empresa, a imagem da marca. Então, é uma comunicação que ela é voltada mais para ter uma transmissão de uma imagem positiva em relação à organização. Eu já comentei com vocês, quando a gente pensa na evolução do marketing, né, a partir do marketing 3.0 e 4.0, que existe, por parte dos consumidores, essa noção de considerar a missão da empresa como um item para que ele possa consumir o produto. Então, não é só o produto ou o serviço que o cliente considera, né? Ele vai olhar para o todo da organização e ver se a imagem, a missão, a execução, né, a prática de fato da organização corresponde àquilo que ela prega, né, ao discurso.
As relações públicas e assessoria de imprensa é justamente para transmitir essa imagem positiva, né? Assegurar que o consumidor, que as pessoas, elas tenham essa impressão positiva acerca do que é a empresa, como um fator que vai então levar ao consumo, né? A preferência de uma marca em relação aos concorrentes. E, por fim, a gente fecha com o marketing digital, né? Que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre, já viram alguma propaganda, né, sobre marketing digital, que é justamente todas as estratégias de marketing transferidas, executadas no meio digital, né? E aí, por mais que nós estejamos falando das mesmas estratégias do marketing tradicional, quando transpostas para o mundo digital, né, para o online, tem que ter, exige, né, por parte do profissional um pensamento diferente, né? Nós estamos como se fosse um mundo diferente, um mundo digital, onde exige bem mais atenção, bem mais itens a serem observados, porque você fica exposto, né, de uma forma muito ampla para todos os clientes. Então, em questão de concorrência, a gente tem ali, né, para chamar a atenção desse consumidor no mundo digital, despende ali, né, de maior esforço por parte das organizações. Mas uma coisa é certa, as organizações precisam estar no digital. As organizações precisam trabalhar a sua comunicação também no digital. Redes sociais, por meio de e-mail marketing, meio de blogs, landing pages. Então, diversas estratégias ou meios para que essa comunicação possa ser executada. A união dessas estratégias, né, que permeiam, então, o plano de comunicação, a gente pode denominar como se fosse a comunicação integrada de marketing, ou SIM, né? É o processo de desenvolvimento e implementação de várias formas de programas de comunicação persuasivos com clientes existentes e potenciais no decorrer do tempo. Lembra sobre a comunicação 360 graus? A gente está usando de diversos meios aqui, diversas estratégias para se comunicar. O que é importante? Que a mensagem transmitida, mesmo que de formas diferentes, ela seja a mesma, seja assertiva, seja direcionada para um público-alvo específico, que ela seja coerente com o que de fato, né, a empresa entrega, com aquilo que de fato o produto ou o serviço ofertado no mercado é. Porque senão eu não vou ter aqui, né, o resultado alcançado, a comunicação ela vai ser falha. A ideia do discurso se distanciar da prática que a organização executa. Bom, aqui tem os pontos, né, eu apresento os benefícios justamente que essas estratégias de comunicação ela vai proporcionar. Quando a gente pensa na publicidade, alcançar o maior número de pessoas, promoção de marketing, promoção e a questão do marketing promocional, né, as ações de curto prazo, aumentar as vendas, experimentação do produto, então principalmente são executadas no ponto de venda dentro das lojas, né, porque é justamente para que o consumidor ele possa ali entrar, né, naquele processo de escolha. Digamos, ele é atraído pela publicidade no momento que ele chega na loja ou que ele acessa um site, e aí já estou pensando no marketing digital, né, que conseguiu atrair esse consumidor por meio de um site, por meio de um anúncio nas redes sociais, ou até mesmo ele ouviu assistiu na televisão, né, viu um outdoor, diversos meios dele ter acesso a essa informação. Ele vai, então, nesse processo de ser atraído, ele vai escolher, ele vai comprar. Então, a promoção é justamente para que eu consiga, né, induzir essa compra no processo de escolha das marcas, das empresas, e ele compra, né? Ele vem ali executar essa compra que vai representar, então, no momento de vendas, experimentação do produto. O marketing direto, essa comunicação mais dirigida, uma comunicação de um para um, né, com o consumidor, no mesmo sentido das vendas pessoais, proporciona ali maior argumentação sobre o produto. Também a intenção é a venda do produto, porque a gente configura as vendas pessoais no papel do vendedor, tá? E aqui, pessoal, chama a atenção, quando a gente fala de planejamento estratégico, né, justamente de vocês terem essa aproximação com outras áreas. Então, se a gente está falando de um plano de comunicação, é importante que os vendedores lá na área comercial, eles falem a mesma mensagem
que está sendo divulgado na publicidade, por exemplo, ou que ele saiba, né, um dos itens fundamentais, que ele saiba sobre o produto que ele está vendendo, né, quais são as especificações técnicas, o que é o produto que ele está vendendo. Não sei se vocês já passaram por alguma situação, né, de o vendedor não saber o que ele está vendendo, ou ficar na dúvida sobre, né, transparecer alguma dúvida sobre as perguntas que o cliente faz. Isso é muito ruim para que a venda possa ser efetivada, né? A imagem da marca, né, a imagem daquela empresa se mostra até mesmo, transmite uma insegurança, né? A comunicação ela não é efetiva. As relações públicas, aquilo que eu comentei, a credibilidade, né, em relação à marca, mais uma comunicação para o lado institucional. Os eventos é se aproximar do público, ter essa relação também de um para um, né? Então, percebam que são benefícios que advêm de estratégias específicas, mas que quando a gente pensa, né, sobre como as empresas trabalham essas estratégias, a gente analisa que não trabalha-se apenas uma. Existe a ideia da comunicação integrada, existe a comunicação 360 graus aqui, para em praticamente todas as atividades, né, todas as campanhas, para que haja esse maior alcance, né, esse maior resultado em relação a alcançar justamente e levar a mensagem que a empresa pretende, né, transmitir para o seu mercado. Aqui, né, nessa ideia de pensar sobre as ações de comunicação, né, os meios de transmitir essa imagem, nos leva a pensar também em relação à gestão de marcas, né? Porque se eu estou dizendo que eu estou comunicando justamente sobre o que é a minha empresa, o que é a minha marca, né? E eu trago aqui um exemplo para vocês pensarem sobre a marca Apple, né? Por que a marca Apple ela se mostra como um ícone, né? Não sei se vocês já viram o lançamento de um produto da Apple, né? De um iPhone, uma nova geração do iPhone, é praticamente um show, né? O mundo inteiro para assistir o lançamento daquele produto. E reflete muito o poder que a marca tem em relação àquele produto. Então, as estratégias que a Apple utiliza, lógico, né, se a gente considerar o poder que a marca tem hoje, mostra que essas estratégias funcionam muito, né, que é na ideia de surpreender o consumidor, levar aqui, estabelecer uma ligação emocional. Lembrem daquilo lá no começo da aula, né? Uma comunicação mais humanizada, uma comunicação que mostre o valor do produto e não foque nem tanto no que é o produto, né? Lógico, a gente já pressupõe que esse produto tenha qualidade, que de fato aquele produto, a mensagem represente o que o produto é. Então, a marca Apple, ela foca nisso, surpreender o consumidor, estabelecer essa ligação emocional, um senso de pertencimento à empresa, né, de modo a estabelecer praticamente um DNA da Apple, né? Existem as pessoas que elas são, a gente coloca Apple fanboys, né? Aquelas pessoas que são fãs, encara-se a Apple como se fosse uma religião, né, onde os clientes são evangelizados por aquela marca e também eles evangelizam outros clientes. Eles transmitem, eles levam essa mensagem do que é o produto para outros clientes, então transformando como se fosse uma comunidade, a ideia do pertencimento. Isso tudo, pessoal, precisa estar presente na comunicação. Isso tudo, as estratégias, pensar na forma da marca, no meu slogan, no desenho que representa, né, no logotipo, na logomarca, precisa, de fato, transparecer tudo isso, representar isso para quem está tendo acesso e está recebendo essa comunicação. Bom, então, né, a gestão da marca, ou a gestão de branding, o próprio branding, ele vai estar atrelado muito forte com o plano de comunicação. Então, pensar o plano de comunicação é pensar em relação às estratégias para comunicar, é pensar, então, na comunicação integrada de marketing e é pensar também sobre a gestão dessa marca, é pensar sobre o branding, tá?
A marca é um símbolo, um desenho, uma combinação destes elementos que identificam e individualizam os produtos na mente do consumidor. Então, aquilo, peguem como situação prática a Apple. O que lembra a Apple na cabeça de vocês? Ou um outro exemplo, o que a marca Coca-Cola lembra para vocês? É somente o refrigerante? É somente o produto? Não tem só isso, a gente tem todo o lado simbólico, o lado emocional do consumo desses produtos. Então, a Coca-Cola, a gente pensa no slogan, abra a felicidade, eles fazem algumas inovações, abra a felicidade. A questão de mostrar nas suas campanhas a família consumindo, a reunião de pessoas felizes consumindo aquele produto, o foco está em mostrar o valor, aquilo que o consumo daquele produto vai proporcionar para quem está consumindo. Então, essa gestão de marcas, ela precisa ser feita, A gestão de marcas a gente entende justamente como o branding, que é todo o esforço, todas as estratégias que as organizações fazem para que haja um valor, para que haja esse produto, que essa marca, o produto que é representado pela marca, ele tenha um valor agregado no mercado, que a gente vai chamar de brand equity, que é o quê? Imaginem que se vocês fossem comprar um Macintosh, um computador ali da Apple, e esse computador não viesse com a marca da Apple. Vocês acreditam que a gente pagaria o mesmo preço do computador Apple se não tivesse a marca? Então, a ideia do branding equity é justamente o quê? Que todas essas estratégias que é feita no branding, que é feita na gestão de marcas, vai elevar o valor, vai ter um valor agregado àquele produto, vai ter aquela empresa, aquela marca, ela vai ter um valor a mais. E o brand equity é justamente esse valor financeiro, esse valor monetário que as empresas recebem a mais justamente por estarem vendendo aquela marca, qual é o valor que o iPhone representa, com a marca da Apple, com a maçãzinha, e qual seria o valor que os clientes comprariam aquele produto, aquele mesmo celular, se não viessem com a maçãzinha, se não viessem com a marca. Então, o brand equity é justamente esse valor agregado que a gestão de marcas, que o branding consegue executar, consegue promover por meio de ações, por meio de estratégias em torno da marca. E essa marca, entendida como um símbolo, como um desenho ou uma combinação desses elementos, esses elementos a gente pode pensar como o logo, que é uma assinatura institucional, uma representação gráfica da marca, que eu trouxe o exemplo do Red Bull. O slogan, o que o Red Bull, como que o Red Bull é lembrado? Nas propagandas a gente tem a musiquinha lá, o Red Bull te dá asas, Então, isso seria o slogan. Ele está por trás ali da promessa, do valor, daquilo que o consumo do produto vai promover para quem está consumindo, E a gente pode pensar, o que seria esse te dar asas, Lógico que não é dar asas, mas é no sentido de relaxar, é no sentido de talvez dar um up, De animar. Então, transparece o que o propósito, a missão, digamos, que o consumo daquele produto vai entregar ali para a pessoa que consome. O slogan é uma frase de fácil memorização e a intenção é essa, que seja memorizado, e vai resumir as características de um produto, de um serviço ou até mesmo de uma pessoa. Quando a gente pensa em relação a marcas, pessoal, a gente precisa trabalhar as cores, Então, eu já comentei, existem ali significados pela cor, em relação à cor. Aqui, o Red Bull não é nessa cor, mas o roxo, qual que é a ideia do roxo? É uma marca que ela é inovativa, é uma marca que ela oferece algo de confiança, Se vocês pensarem no cartão Nubank, o Nubank é um cartão de crédito que revolucionou, É um cartão que revolucionou o serviço financeiro. Qual que é a cor? Roxa, A cor vermelha, McDonald's, é o quê? Para despertar o apetite.
A cor amarela, senso de urgência, atenção. Então, quando você coloca no McDonald's a cor vermelha e a cor amarela, é justamente porque lá vai despertar o apetite, é um ambiente que não é feito, né, para que haja todo o conforto do mundo e para você ficar um período muito grande consumindo o produto. É o que? É fast food, você pega, consome e vai embora. Essa é a intenção. Então, as cores, ela vem justamente para induzir, tem um significado. Quando a gente pensa no marketing sensorial, né, não só as cores, mas no caso aqui da marca, as cores, mas quando a gente olha dentro das lojas, nos pontos de vendas, a relação ao som, né, o olfato, a audição, o tato, tudo isso tem um porquê, tem um estudo científico e tem um significado, representa algo. A marca, ela precisa ter um propósito, ela precisa ter uma promessa, né? Esse propósito é justamente o porquê, o que aquilo vai render para quem está consumindo, né? A promessa, o que vai te dar, o que aquilo qual o problema que ele vai resolver, né? Então, essa promessa, ela precisa ser construída, de fato, para ser uma base para a própria comunicação de marketing. Então, é em cima da promessa que eu vou comunicar, é em cima dessa dor que eu resolvo, que o meu produto resolve, que eu vou comunicar, certo? Então, tanto o propósito quanto a promessa é um ponto para base, né, inicial ali para a gente pensar a comunicação de marketing. Pensar sobre a gestão de marketing tem que ser capaz, né, o resultado tem que ser capaz de estabelecer uma ligação cognitiva ou funcional e uma ligação afetiva ou simbólica. Funcional, a gente tem que pensar na qualidade, na questão do preço, né? E aí o mais difícil e o mais necessário é essa ligação afetiva ou simbólica. Então, quando a gente pensa na Apple, a gente pensa na Coca-Cola, a gente pensa, né, em marcas famosas, essa é a ligação que eles conseguem estabelecer com o cliente, uma ligação afetiva ou simbólica. Isso, né, a questão ligação cognitiva ou funcional, é muito fácil de ser copiada pelos concorrentes. Já a ligação afetiva ou simbólica, ela é única. Então, por isso que a comunicação de marketing, ou a minha gestão, o meu branding, ele precisa estabelecer tanto um quanto o outro, mas, sobretudo aqui, o mais difícil, que é essa ligação afetiva e simbólica. Que o cliente lembre do seu produto, lembre da sua marca como, né, como a primeira solução. Eu não vou pensar em outra marca, eu vou pensar na sua. Porque eu estabeleci uma ligação afetiva, eu estabeleci uma ligação simbólica para o consumo desse produto. Um ponto, quando a gente fala do plano de comunicação, é definir as verbas de comunicação. Então, eu preciso saber qual estratégia, qual é a forma de estabelecer o recurso financeiro, a minha verba destinada à comunicação, que eu vou operacionalizar, então, por meio daquelas estratégias que nós vimos até agora. Posso determinar essa verba por meio de porcentagens de vendas, então eu estipulo em cima das minhas vendas um percentual, 5%, 7% ou 10%, para que seja destinado a essa venda, esse investimento, né, em comunicação. Posso trabalhar com prática comercial anterior, então considerando, né, o período anterior ou uma ação de marketing anterior, qual foi o valor que foi determinado ali como verba. Para isso, eu preciso ter uma noção do mercado, né? Porque o mercado muda, o interesse do cliente muda, existem concorrentes que possam vir atrapalhar. Então, por exemplo, na existência de um concorrente que eu não tinha, né, numa prática comercial anterior, talvez se eu invista e determine como verba o mesmo valor do período anterior, eu não consiga, né, chegar a todos os clientes, ou eu não consiga ter uma comunicação tão efetiva, justamente em virtude desse concorrente. O valor fixo por unidade, então na ideia de estabelecer ali, né, qual que é o valor por venda, pelo produto que eu vendo, um percentual X que vai ser então embutido como se fosse no preço, que a gente vai entender que essa verba é como um investimento para ser destinado então à comunicação.
Paridade com a concorrência, então eu vou considerar o que os meus concorrentes estão, né, praticando. Para isso, eu preciso considerar o conhecimento do concorrente, eu preciso também estar num mercado que seja similar, né, porque eu não vou investir a mesma coisa que um concorrente indireto se a gente está num mercado diferente ou numa condição diferente. A disponibilidade de recursos, então, dependendo da quantidade, né, da própria disponibilidade de recursos, esse vai ser o parâmetro para definir essas verbas de comunicação. Objetivo ou tarefa, e esse aqui, né, se a gente for analisar a questão de eficiência para essas estratégias de definição de verbas, nós temos ela como a melhor, porque eu vou considerar o contexto, né, qual que é o objetivo, qual que é aquela tarefa, né, em relação àquele produto, àquela ação, e considerando isso é que eu vou determinar então qual que é a verba. E por fim, objetivo ou valor fixo. Então, no mesmo sentido do valor fixo por unidade, essa estratégia ela vai promover a ideia de você apurar todos os custos para atender uma determinada estimativa de venda, e aí você vai dividir esses custos por unidade. Pela quantidade a ser vendida. E aí você vai embutir esse valor dessa divisão, né, que advém dessa divisão, em cada unidade de produto, que vai ser então, né, vendido. E isso vai dar um valor fixo em relação às verbas de comunicação. O que é importante salientar aqui, pessoal, é que embora existam diversas estratégias, formas de determinar essas verbas, não existe uma receita de bolo. Eu não posso falar para vocês que vá funcionar em todas as situações essa ou aquela, né? É importante o conhecimento do mercado, é importante o conhecimento dos concorrentes, é importante pensar no objetivo, né, na proposta do que vocês querem comunicar para determinar então qual dentre essas estratégias é que vai representar o melhor resultado em relação à comunicação. Bom, determinamos então esse formato, né, quanto às verbas. Agora então a gente vai desenvolver esse plano de publicidade. Publicidade é aquela ideia de comunicação em massa que é feita, que é veiculada por meio de um anunciante que é explícito, que é pago, né, e que tem a ideia justamente de vender um produto. Nós já vimos isso, que é importante não confundir objetivos de marketing com objetivo de comunicação e objetivos de publicidade, né? Quando a gente olha um objetivo de marketing, a gente pensa em algo mais global, algo estratégico, o lançamento de um produto. O objetivo da comunicação, ele é construído em relação ao quê? Informar sobre aquele produto. Na ideia de informar, persuadir, lembrar, né? Relembrem que quando nós vimos em relação à trajetória que o cliente faz para comprar um produto. Ele precisa ter informações, depois ele vai escolher, ele precisa ser persuadido, depois no pós-venda, né? No pós-compra, ele tem que lembrar daquela marca. Então, os objetivos de comunicação, eles têm que ser construídos em cima desses itens, de informar, persuadir e lembrar. E aí o objetivo da publicidade, que é justamente aqui a gente está falando da campanha publicitária, ela tem que ser construída a partir de um público-alvo. Então aqui, de novo, aquela ideia de ter um olhar estratégico. Quem é o meu público-alvo? O que eu estou comunicando? Para quem eu estou comunicando? Aonde ele está? Certo? Então, esse objetivo de publicidade, ele pode ser dividido em dois. Eu tenho uma estratégia de mensagem, aliás, as estratégias para que esse objetivo possa ser alcançado, elas vão ser construídas em relação à mensagem. Então, o que eu estou comunicando, certo? E em relação à mídia, estou falando sobre o meio, né? Como eu vou vincular, onde eu vou vincular, quando eu vou vincular essa mensagem. Nós temos que, em relação à estratégia de mensagem, justamente no sentido de responder o que eu estou comunicando, eu tenho que considerar a promessa. Lembra que eu falei para vocês que a promessa é uma base para as estratégias, é uma base para a construção da mensagem, né? A promessa do produto. Então, eu vou considerar essa promessa como algo a ser embutido, a ser colocado nessa mensagem, a ser transmitida. A justificativa, as exigências, então tudo isso parte o quê? Parte do próprio conhecimento em relação a quem é o consumidor. Uma vez que eu tenho aqui um conhecimento sobre quem é meu público-alvo, essa informação ela é construída
construída, essa mensagem é construída de uma forma direta para atender, atingir esse público. E aí, então, considerando a promessa, a justificativa e as exigências, eu vou definir essa mensagem. Definido a mensagem, eu vou pensar sobre a estratégia de mídia, né? Como que eu vou vincular isso aí? Então, quais são os objetivos? Quais são os veículos? É um veículo de massa? Eu vou pela televisão, né? Como que eu vou disponibilizar essa mensagem definida anteriormente para o meu consumidor? Quando a gente pensa na vinculação, pode envolver terceiros, certo? Então, agências de publicidade, né, meios de comunicação para fazer essa divulgação. A negociação comercial é justamente em torno desses itens que estão presentes no envolvimento de terceiros, né, na propagação dessa mídia. Preciso de um cronograma, porque a gente está falando de algo que é um planejamento, né? Então, eu preciso ter um cronograma que mostre aqui como esse mix, né? Como esses recursos de mídia estão sendo trabalhados, estão sendo, né, executados ali, até mesmo para que eu possa ter um controle em relação à data, em relação ao destino, né? A forma como eles estão sendo veiculados. Então, pensando nisso, a gente tem a vinculação na mídia. Importante, considerar o meu objetivo de marketing, né? A ideia de trabalhar sempre orientado de uma forma coerente com o que é a empresa. Se eu falo que o objetivo de marketing é mais um nível estratégico e o objetivo de comunicação e publicidade é um nível tático, ambos precisam estar de forma coerente com o objetivo de marketing, né? Ele precisa acontecer, aquilo que está determinado ali precisa acontecer. Vai acontecer por meio do quê? Por meio da construção de uma mensagem e depois pensando ali como eu vou vincular essa mensagem por meio de uma mídia. Aqui, quando a gente pensa sobre a gestão, né, a estratégia de mídia, alguns conceitos se fazem importantes. Então, eu tenho que pensar, né, a resposta e a ideia de construir objetivos de mídia é que vocês consigam responder isso aqui, ó. Qual é o nível de alcance dessa mensagem? Qual que é a frequência média ideal para aquela mensagem que eu construí aqui na estratégia de mensagem? Qual é a continuidade? Quanto de GRP? Né? Então, são itens, são conceitos. O alcance, a gente está pensando na questão de qual é o número de pessoas atingidas pela mensagem, né? A cobertura, então, o espaço geográfico, se eu falo que vai ser uma comunicação, uma mensagem vinculada só em um estado, essa seria a cobertura. A frequência, o número de vezes que esse público vai ser atingido pela mensagem. O meu GRP é como se fosse trabalhar a questão da audiência, os pontos de audiência bruta numa tradução, tá? É justamente eu trabalhar a questão do alcance e da frequência e eu ter esse índice de GRP. Quanto maior esse índice de GRP, quanto maior a minha audiência, significa que eu tenho a minha mensagem mais presente na mente do consumidor. Por quê? Ele alcançou um número, né, de pessoas considerável, com uma certa frequência também considerável. Como resultado, eu tive essa lembrança, né? Eu consegui estabelecer esse vínculo, até mesmo afetivo, emocional, aquilo que a gente já comentou, sobre a mensagem. Outro conceito é a continuidade, né, a distribuição da campanha ao longo do tempo. Essa continuidade, a gente pode trabalhar ela de forma linear, né? Quando ela continua, ela é contínua em um determinado período. Eu posso trabalhar ela de forma ondular, então ela começa, ela termina, né? Tem períodos específicos. Ela pode ser por um período somente específico, né? Então, um período curto ali onde ela vai ser vinculada. E o custo por mil, que vai medir quanto custa atingir 1000 pessoas. O que é importante aqui, pessoal, vocês terem noção também? Que como a gente está falando de um planejamento, eu preciso mensurar. Para fazer a gestão, eu preciso mensurar. Então, esses conceitos vão dar base, né, para vocês, de forma quantitativa, determinar ali em relação aos objetivos de mídia,
como que está sendo, né? Qual que é a efetividade, se vocês estão alcançando esse objetivo ou não. Então, se eu estabeleço um nível de alcance e aí no meu monitoramento eu percebo que não está, né? Não estou alcançando de fato o que foi colocado como um objetivo de mídia, eu preciso fazer uma ação corretiva, eu preciso mudar alguma coisa, mudar uma estratégia. Então, a ideia de controlar, de monitorar os resultados, esses conceitos aqui, quando a gente pensa no plano de publicidade, especificamente na estratégia de mídia, é justamente para que vocês tenham um resultado efetivo, né? Ou que o que é planejado possa acontecer, se não 100%, mas o máximo, né, próximo do que foi planejado, do que foi determinado como objetivo. Para a gente finalizar, né, aquilo que eu disse, que pensando no contexto atual, eu preciso estar no digital e que o marketing digital e as estratégias de marketing transpostas para o mundo digital, para o mundo online, a gente tem aqui um plano de marketing digital, que parte, assim como, né, o marketing tradicional ali, de objetivos de marketing, de objetivo de comunicação ou de objetivos de marketing digital. Então, aqui eu vou mudar em relação ao objetivo de publicidade, agora é um objetivo de marketing digital. Aqui, o que eu considero? Vou considerar ainda quem é o meu consumidor, vou considerar a persona, nós já vimos a diferença de persona e público-alvo, né? Quando eu considero ali o público-alvo, é algo muito amplo. Quando eu olho a persona, eu estou especificando dentro daquele público-alvo quem é a pessoa, meu foco. Então, quem é o indivíduo, quais os comportamentos, quantos anos ele tem, o que ele faz, o que ele gosta de comer, eu sei quem é a pessoa. E vou, a partir da jornada de compra dele também, considerar a construção desses objetivos. As estratégias para o marketing digital partem disso aqui. As landing pages, que é justamente aquelas páginas para vocês conseguirem dados, né? É como se fosse uma página de aterrissagem. Você consegue dados do seu consumidor, dados do seu cliente, e isso é feito como se fosse uma troca, né? Quem aí já caiu em uma página que vocês tinham que colocar o e-mail, os dados de vocês, e vocês recebiam um e-book, por exemplo. Isso é uma estratégia para conseguir dados, estratégias que acontecem numa landing page. O marketing de busca, né, que são todas as estratégias feitas ali em relação aos buscadores, Google, Yahoo, as redes sociais, né, que preciso aqui, a partir de onde estão meus clientes, aonde estão a minha persona, a jornada de compra, qual que é a rede social que eu preciso me comunicar? É no Instagram? É no Facebook? Aonde que estão os meus clientes? A estratégia do tráfego pago, que diferente do tráfego orgânico, que é aquele natural, que demora mais, mas que é mais efetivo, o tráfego pago é aquela estratégia onde você paga, você investe um dinheiro, um recurso para atrair um público. A questão, né, o resultado, ele é bem mais rápido do que o tráfego orgânico, entretanto, a efetividade, a qualidade dele não é tão boa, né? Porque se eu paro de investir, se eu paro de financiar, de pagar para gerar esse tráfego, ele se dissolve muito rápido, né? Não são todos que vieram que vão continuar. Já o orgânico tem essa maior qualidade, embora demore mais. E o e-mail marketing, que é como se fosse uma continuidade da minha landing page, uma vez que eu busco aqui as informações, que eu consigo informações do meu cliente, eu vou então mandar um e-mail para ele, eu vou me comunicar de forma direta, né? Isso se dá pelo e-mail marketing. Preciso tomar cuidados, não é somente enviar um e-mail, né? A forma de se comunicar, preciso considerar que isso aqui não vá para a caixa de spam, porque senão eu estou investindo em algo que não está sendo lido, né? O cliente não está tendo acesso, então não é somente mandar um e-mail. Tudo isso, pessoal, na internet é construído com base em conteúdo. E aí a dificuldade, né? Eu preciso entregar conteúdo que chame a atenção, eu preciso entregar conteúdo que seja relevante para o consumidor, que faça sentido, que desperte a atenção, né? Que consiga persuadi-lo a comprar alguma coisa, que consiga informar, que seja, né, pensando que na internet, de uma forma geral, a gente é bombardeado por informações. Qual informação, qual conteúdo a sua empresa precisa, né, entregar para o consumidor por meio dessas estratégias para atrair a atenção dele, né, para você conseguir persuadi-lo, informá-lo e fazer então com que ele venha comprar e lembrar da sua marca. Como
toda a ideia de planejamento, eu preciso de mensuração, né? Então, a Web Analytics é justamente vocês mensurar, vocês controlarem por índice de conversão, taxas de clique, permanência no site, né? Toda essa questão de engajamento nas redes sociais, curtidas, para vocês terem, então, a questão da mensuração em relação aos resultados que essas estratégias estão promovendo. Aqui, só para dar um exemplo para vocês, né? É um exemplo da landing page do Uber. Então, aqui o cadastre-se agora, né? Justamente para que eu possa obter os dados e depois, por meio de outras estratégias, entregar conteúdo para atingir, né, esse consumidor, esse possível consumidor. Aqui, por meio de buscadores, então, né, a ideia de estratégias de marketing de busca é justamente que vocês apareçam em primeiro plano, né, na primeira página, seja o primeiro item de busca. Essas estratégias de marketing de buscadores, né, por meio de busca, ela acontece utilizando o SEO, que é Search Engine Optimization, que é justamente a otimização, falando aqui, enrolando no inglês, é a otimização dos buscadores, né? Então, junto com o SEO, a gente tem o SEM, que é o Search Engine Marketing, que é todo o marketing construído em relação aos buscadores, por meio de links, por meio de meios de contato, né, que vai fazer então com que haja essa otimização do meu buscador, né, a ideia de aparecer em primeiro plano. Nas redes sociais é importante pensar sobre a escuta social, pensar sobre a influência social, as redes de contato, a venda social, aquela ideia de estar presente nas redes sociais, se comunicando de um para um, entendendo que nas redes sociais o cliente, né, ele se mostra totalmente ativo, ele comunica, ele participa, ele dá a opinião dele. Então, escutar o que está acontecendo, né, participar e permanecer nesse diálogo é muito importante para que então seja, né, efetiva essas estratégias de marketing em redes sociais. A questão do tráfego é um ponto também importante para a gente ter essa noção, né? Como se fosse um funil de vendas. Todas as estratégias de marketing nas redes sociais e no marketing digital, ela vem com essa ideia, né? De, primeiro, eu vou apresentar ao público o meu produto, então eu tenho ali a atenção, é um tráfego frio, porque não tem a intenção de compra ainda. E ao passo que esse cliente, esse lead vai percorrendo o meu funil de vendas, eu entro no tráfego morno, que eu estou convertendo esse público frio em possíveis compradores. Então, atrair leads é o tráfego frio, posso fazer isso com a entrega de conteúdos, por meio de e-mail marketing, por meio das redes sociais. Ao passo que ele vai se aproximando do meu site, esse tráfego vai se transformando em morno e aí então o momento que ele vai vender, né? A venda para esse público é o tráfego quente. Quando ele, naquele percurso de compra, ele efetiva a compra. Outras duas estratégias que a gente tem é o endomarketing, que é justamente entendendo esse percurso de compra, o cliente, né, a organização, ela consegue ver o momento que ele deixou, que ele abandonou esse processo de compra e ela vai lá e faz uma ação para atrair a atenção novamente. Então, o cliente visita, né, o possível cliente visita, ele acessa o site, esse site, essa visitação é rastreada. E aí, se ele abandona o site, né, eu tenho a informação, eu sei o momento que ele abandonou. Então, eu vou lá e faço uma ação de marketing para que ele volte. O e-mail marketing, como eu já comentei, né, podem ser utilizados para marketing promocional, para vender, pode ser utilizado para estabelecer o relacionamento, para vendas diretas, né, uma transação. E, por fim, a questão do Web Analytics, que é justamente a mensuração, né, indicadores, métricas, os índices de performance que vão promover, então, para o gestor, para a pessoa à frente desse plano de comunicação, que haja um controle, um acompanhamento sobre os resultados e sobre se essas estratégias são as melhores, estão dando resultados ou não. Bom, a gente finaliza, então, o plano de comunicação e eu deixo essa pergunta para vocês, né? Pensando ali na última compra que vocês fizeram,
dentre essas estratégias que a gente trabalhou, né, não somente estratégias no digital, mas também no marketing tradicional, quais estratégias de comunicação você visualiza que a empresa empregou e que te chamou a atenção e fez você comprar? Você conseguiu visualizar essa comunicação integrada de marketing ou você conseguiu visualizar a comunicação 360 graus nessas ações de marketing que fizeram você comprar, que deram resultado, afinal você comprou? Pense sobre isso, né, e faça esse paralelo justamente com o que nós vimos nessa aula, porque, pensando na primeira pergunta que eu fiz para vocês, é sim decisivo, eu preciso ter um controle, eu preciso dessa monitoração, eu preciso pensar no meu público-alvo, né, e comunicar sempre na ideia de estabelecer o relacionamento, prezando pela coerência com os objetivos, né, das diversas áreas, os objetivos organizacionais, para que haja, então, uma efetiva comunicação e, né, o alcance de resultados de objetivos organizacionais. Então é isso, um grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!